Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e hoje vamos fazer análise não verbal a pedidos de quem? Guilherme de Pádua. A entrevista que ele deu para Marcelo Rezende. Põe exclusivo aí porque dá trabalho, menina. E o que aconteceu? Guilherme de Pádua, para quem tem mais aí de 30 anos vai lembrar, ele assassinou a Daniela Pérez junto com a esposa dele, a Paula Tomás, e foi um assassinato emblemático, cheio de mistérios, porque na época eles tentaram camuflar o corpo, aí rapidamente foi descoberto que ele era um dos autores, ele assumiu, deixou a esposa de lado, aí depois eles brigaram, ele colocou a esposa como coautora, enfim, hoje ele já não sabe se ele que matou, se foi a esposa, então tem muitas declarações, muitas análises, e tem um detalhe muito legal que até agora não aconteceu. De todas as análises que eu já fiz, não aconteceu alguém falando desta maneira. Então vai ser muito legal você assistir esta análise não verbal de Guilherme de Pádua na entrevista com Marcelo Rezende. Então vamos lá, mas antes de mais nada, lembre-se de dar o seu joinha, o seu curtir, porque senão depois você esquece. Compartilha, deixe os seus comentários. Se você concorda ou se você não concorda, deixe os seus comentários. O mais importante é você participar. Dê o seu like, compartilhe e não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais! Tchau, 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 tchau. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e é o seguinte, a pedidos vamos analisar a entrevista que Guilherme de Pádua deu para o nosso amigo Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, bota exclusivo aí minha filha! E ele faz aí uma entrevista com Guilherme de Pádua depois de 20 anos. Então vamos saber aí o que acontece, como eu digo, não é em relação a esmiuçar quem tem culpa ou não, a coisa já está julgada, ele é um preso confesso, ele é um assassino confesso, mas analisar o teor dessa entrevista em relação ao que ele diz e o que o corpo dele está gritando, está urrando em relação a essa declaração, ok? Então vamos tacar ali pau e vamos ver o que o Guilherme de Pádua, o assassino ou co-autor, co-assassino da Daniela Pérez. Vamos lá! E as atenções do Brasil. E aí, Guilherme? Então, você matou a Daniela? Olha que interessante isso. Uma pergunta óbvia que ele ia fazer. Guilherme de Pádua obviamente sabia que essa pergunta ia ser feita. Ele já deve ter respondido essa pergunta umas 15 mil vezes. Porque ele é um assassino confesso, ele é um cara que não negou, né? Lógico, depois que pegaram ali, né? Você estava lá na cena do crime, ele falou, opa, é isso aí, fui eu mesmo e tal. Mas em vez de ele buscar no passado, então para quem está vendo a primeira vez uma análise, a gente busca lembranças aqui, tá? Na esquerda, ou olhando para cima para pegar lembranças visuais, ou olhando para cá para pegar lembranças auditivas, coisas que eu conversei, coisas que eu ouvi, aqui coisas que eu vi. E aqui a gente vai buscar lembranças, não é lembrança, aqui a gente vai buscar o lúdico, ou aquilo que não existiu, ou divagação, ok? E ele vai buscar sempre aqui muitas lembranças. Lembrando que, como isso aconteceu há mais de 20 anos, essa história pode estar contaminada. Porque um mentiroso, quando ele conta muitas vezes a mesma história, ela acaba criando pontos no passado para se lembrar. Então ela pode estar contaminada. Pode não, ela está contaminada. Mas mesmo contaminada, a gente consegue pegar algumas coisas congruentes, incongruentes, histórias que estão esquisitas até hoje. E uma delas é essa. Em vez de ele olhar para o passado, ou seja, para as lembranças do passado, ele vai divagar no futuro. Olha isso. Olha lá, ele olha para o futuro, ele olha para a divagação. Que dúvida que ele tem? Pô, você matou ou não matou? Que dúvida ele tem? E isso é interessante, porque de fato ele tem essa dúvida. Se foi ele ou se foi a esposa na época, que era a Paula Tomás. Porque ele deu a gravata e a menina, desferiu ali os golpes de tesoura, 19 golpes de tesoura. E você sabe que judicialmente, na parte jurídica do negócio, existe uma diferença entre quem mata e quem participa. Então ele tem aquela dúvida, será que fui eu, será que não fui eu? Ele sabe que ele estava lá, ok? E aí ele depois acaba concluindo isso. Olha que legal. Eu participei da morte da Daniela. Ele fala, eu não falei eu matei, eu participei da morte, eu não fui o único, ou talvez
eu não tenha sido o principal motivador da causa morte. Durante Sinestésico, está buscando emoções para muito falar. tempo eu tive dúvidas se teria sido eu. Olha lá, teria sido eu. Aí ele lembrou do fato, ele foi lá pro visual auditivo lembrado. Porque na dinâmica do que aconteceu, nós pensamos que ela tinha morrido, né? E se ela morreu antes de serem dados os golpes, então fui eu. Que ele quis dizer o seguinte, então se ela morreu antes dos golpes, aquilo que eu estava explicando, fui eu que matei no estrangulamento. Se ela morreu por causa dos golpes, aí não fui eu. Eu participei, mas quem matou foi a minha mulher. Eu me sinto extremamente culpado, porque ninguém mais do que eu levou, ninguém mais do que eu participou. É isso que eu acho engraçado, ninguém mais do que eu participou. Ele sabe que a mulher dele teve uma participação muito importante, né, no assassinato. Então ninguém mais do que eu teve. Não, ele sabe que a mulher dele teve. Então o corpo fala assim, ninguém mais do que eu, e esse não sei não. Estava ali e não devia estar. Estava ali e não devia estar. Ele sabe que, a gente vai ver mais pra frente, que houve uma combinação. Houve um acordo para eles estarem ali. Tanto entre ele e a esposa e ele e Daniela Pérez. Vocês vão ver isso claramente. Houve um acordo. Essa menina não foi levada na obrigação para lá. Mas aqui ele começa a fazer a metalinguagem aqui da linguinha, né? Quando muitas pessoas que estão vendo meu vídeo já viram falar da linguinha, já ficou até famosa. A linguinha, a linguinha! Então quando você, independente, quando você é um orador, quando você... Aí pode ser um tique, um vício, uma coisa sua de lubrificar. Mas no caso dele, todas as vezes que ele põe a língua para fora, tem alguma coisa estranha no que ele está dizendo. Quer ver? Vamos ver se eu consigo ver. Eu vou até parar aqui a velocidade. Vamos botar menos aqui, ó. Olha lá. Viram a linguinha? Aí, se você voltar, você vai ver aqui de novo. Então ele põe essa linguinha dizendo, né, eu não devia estar ali, estava no lugar errado e tal. Não, ele sabe que realmente foi um combinado ele estar ali. Vamos lá, vamos pra frente! Vou botar aqui de novo o tempo. Quer dizer, se existissem só a minha ex-esposa e a Daniela, não aconteceria um crime. Aqui ele começa a fazer uma microexpressão aí de tristeza, talvez relembrando o fato e que aquilo... aí você fala, mas ele está triste por causa da vida dele, ou ele está triste. Não dá para saber, mas que ele está triste, ele está relembrando esse fato. Porque ele não queria ter matado a menina, ou porque ele foi descoberto. Mas existe um momento de tristeza aí, ok? Olha aqui, juntando aqui a sobrancelha, boquinha de palhaço, olha para baixo, tensiona. Uma microexpressão muito rápida que ele faz de tristeza. Precisou que existisse eu. Gente, genial! Em alguns momentos eu vou pular, porque ele vai ficar falando da novela. Então eu vou passar para frente, ok? Você nunca quis tocar nesse assunto e só... Olha que interessante, aqui ele está numa posição extremamente confortável. Muita gente fala assim, ele está com as mãos cruzadas. Tem que tomar cuidado, porque é o contexto. Às vezes a pessoa destaca um axioma, uma regra de um livro de O Corpo Fala, e fala, quando o cara está assim... Não, ele está aqui porque ele está confortável, na cadeira ali, cruzou... Pernas abertas, confortável. Até quando você cruza as pernas, depende do contexto. Não adianta você catar um axioma e falar, olha, ele tá... Você vê que até os dedos dele estão tranquilos. E em outros momentos vocês vão ver que ele fica mais tenso, ele manipula. Aí é diferente. Aqui ele está tranquilo nesse momento da entrevista. Tocou em depoimento no tribunal do júri. Por quê? Por quê? Por quê? Aí ele vai para diálogo interno, ele vai para o sinestésico, bastante para o diálogo interno, e vamos ver o que ele vai falar? Porque eu não sei... Olha lá, porque não sei, realmente ele não sabe. Se ele tivesse uma resposta pronta, ele já iria olhar para o Marcelo Rezende e responder. Ele foi para o diálogo interno, que é a esquerda para baixo, pensando, o que eu vou falar agora? Qual que vai ser a minha resposta? O que eu preciso falar sobre isso? E ele faz essa carinha de, realmente... Não sei por que eu demorei tanto tempo para falar isso. Se eu estou certo ou errado, mas eu sempre tive a impressão de que... Cruzou as pernas tranquilamente, não tem nada de, estou me protegendo aqui e tal. As pessoas têm a tendência a não quererem acreditar. Então eu não queria perder...
Aí depois ele veio para cá fazendo lembrança. As pessoas têm a tendência de não acreditar. Talvez ele foi para uma lembrança de as pessoas dizendo mata, mata, assassino, enfim, já está julgado, já sei toda a história. Até na época falaram que era, como é que fala, um ritual satânico, ritual macabro. Falaram que acharam estátua na casa dele. Enfim, a gente sabe que a gente tem um pré-julgamento muito forte em relação às coisas que chegam para a gente. Tempo falando de um assunto que as pessoas iam ficar questionando. De novo, foi para sinestésico, tipo, o que ele sentiu naqueles dias, naquele momento, junto com o diálogo será interno. que é, será que não é? Linguinha, será que é, será que não é? Ele sabe que é, então não tem. Será que é, será que não é? Não, o cérebro dizendo, você sabe que você estava lá, porra. Então, a linguinha já denuncia aqui que a afirmação, será que é, será que não é? Não existe essa dúvida. Então o cérebro fala, não, não tem dúvida, você estava lá na cena do crime e a linguinha veio para fora. Se vocês quiserem ver, é só voltar que vocês vão ver rapidamente a linguinha dele saindo. E durante muito tempo, quando eu tinha oportunidade... Quando eu tive a oportunidade, foi para o passado buscar eu lembrança, mencionava, congruente. traz as provas e vamos discutir em cima das provas, né? Congruente até aqui, vai buscar no passado. Nunca ninguém fez isso. Lembrando, essa entrevista pode estar contaminada, porque isso aconteceu há mais de 20 anos. Então, muitas coisas que ele está lembrando pode ser de uma lembrança de algo que ele já disse inúmeras e inúmeras vezes, ok? Então, ninguém pode afirmar categoricamente se essas lembranças são de fato lembranças ou ele ter contado várias vezes isso. Algumas estão muito claras, estão fáceis de identificar, outras ele pode de tantas vezes contar a coisa e buscar no passado. Mas outras linguagens aqui são bem interessantes que a gente vai ver e são muito típicas nessa análise que eu estou fazendo do Guilherme de Pádua, que não aconteceram nas outras. Então tem uns 2, 3 momentos aí bem interessantes que não aconteceram nas outras análises que eu já fiz. Nunca ninguém teve a ousadia ou o interesse. Está super congruente, super tranquilo, falando. Sempre o assunto girou em torno de sensacionalismo. Foi buscar a imagem. Até que recentemente a sua produção veio a Aí, a sua produção, vamos botar a linguinha, vamos ver o que ele vai falar. que teria algumas declarações do perito. E muito provavelmente não foi só isso. Deve ter oferecido, de repente, uma grana para ele falar. Então, a sua produção veio falar que tinha umas do perito e tal. E aí, logicamente não foi só isso, aí o inconsciente já entrega. O que acontece? O perito vai dizer o seguinte, eu vou até deixar rolar aqui, que ele não é só um perito, ele era o diretor, presidente, sei lá, dos peritos lá do Rio de Janeiro, e ele contesta muitas coisas que a promotoria, que a acusação fez na época dos fatos. Eu vou até deixar rolar para mostrar que esse cara não é qualquer perito, era um cara meio fodástico ali, quer ver? O perito Mauro Ricardi era o diretor do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro. Presidente do Instituto, tal. Mas agora vamos sempre analisar o que o Guilherme está dizendo. Como eu digo aqui, a gente não está tentando descobrir absolutamente nada, ou defendendo um lado e culpando o outro, mas sim fazendo as análises em relação a que o Guilherme está dizendo, ok? Então vamos para frente! Voltamos. Em um momento eu desconforto, em nenhum momento eu arruma na cadeira, vamos ver por que ele está desconfortável. Reivindiquei, eu sou inocente. Ele pode não ter reivindicado que ele era inocente, mas pode ter reivindicado que a causa-morte não foi dele, e sim a culpada ter sido a ex-mulher dele, né, a Paula Tomás. Não me falem, nós estamos fazendo uma injustiça. Eu tinha consciência de que havia um crime, que tinha que haver uma punição. No dia da gravação, o que você lembra? Ela queria desabafar. Olha que interessante. Aí, esse lance de... ele já começa a se manipular. Ela queria desabafar. Não sei. Não sei se isso é real. Vamos ver? Linguinha, começou uma manipulação, segundo uma linguinha. Ela queria desabafar? Eu não acredito. Porque estava chateada. Foi buscar alguma coisa no passado. Que ela tinha uma... Foi pro sinestésico, buscando aí sensações. Debaixo da maquiagem falar. eu tinha reparado. Ele por que ele foi buscar no sinestésico? Porque ele vai falar justamente de sentimentos, sensações. Ele vai falar de uma agressão. Olha isso. Tinha não sei se era nisso. Aí ele está falando aqui
de uma maquiagem que estava tampando o olho roxo. Se essa situação fosse mentira, muito provavelmente ele ia olhar para cá, para o lúdico, para o criado, para a divagação. Mas ele vai assim, não, peraí, qual que é mesmo? E ele fala, ah não, era o olho aqui, ele vai buscar no passado. Olha isso. Nesse... Olha lá, ele vai buscar no passado essa lembrança do olho roxo. Então o olho roxo existia. Existia e estava lá e ele viu. Talvez nesse. Antes de acontecer o assassinato, ok? Então ele viu realmente esse olho roxo antes de acontecer o assassinato. Tinha uma mancha. E aí, essa coisa da mancha, vamos ver se eu consigo voltar aqui. Porque ele faz uma cara aqui meio de desdém para essa mancha, Carol. Tá vendo? Existia algo mais. É muito rápido. Vamos ver se eu consigo. Talvez nesse. Tinha uma... Eu vou até diminuir aqui a velocidade. Tinha uma mancha. Olha lá. Tá vendo essa carinha aqui de desdém? É muito rápido, muito rápido. Ele fala, tinha uma mancha. Tipo, tá vendo que existia alguma coisa já acontecendo entre ela e o Gazola? E aí ele faz essa boquinha aqui de desdém olhando pro... Tinha uma mancha lá, cara. Vamos voltar aqui à velocidade normal. E aí ele mostra a linguinha também. Deixa eu botar aqui a 50. Olha lá. Dizendo... o que o corpo diz aí? Muita incongruência. Manipulação, língua para fora. O que ele está falando, eu não assinaria embaixo. Eu não colocaria a mão no fogo em relação a o que ele vai dizer. A mancha a gente comprovou olhando para cá, e depois até a perícia disse que realmente tinha essa mancha, até usaram para dizer que ele tinha socado ela, tal. Vamos lá. Mas é legal que o corpo diz isso também. E eu inicialmente não toquei no assunto. Aí eu não toquei no assunto, olhou para cá. Ela falou, você reparou, né? Ah, você reparou, né? Esse diálogo eu não sei se aconteceu, não. Ah, você viu, eu tô com o olho roxo, apanhei, você reparou, né? Que chato. Isso eu não acho que foi real. Aí eu... Manipulação, muita manipulação. Normalmente o mentiroso começa a se coçar, manipula, que dá um ciricutico. Mas não tá dando para ver, porque a maquiagem já tampou e tal. Avançamos aqui para onde tem as partes do Guilherme de Pádua. Vamos lá, taca ali play. Respeitadas autoras de novela do Brasil. Além do, digamos, relacionamento chegado que eu tinha com ela. Além do relacionamento chegado que eu tinha com ela, não era só um relacionamento chegado, tinha alguma coisa ali, né? Então, além do relacionamento chegado que eu tinha com ela, aí olha para baixo, dizia, linguinha, busca no passado esse relacionamento que realmente existiu. Vamos lá. Eu tinha uma dependência, porque ela era filha de quem escrevia na novela. E aí, desconforto, não, eu tinha uma dependência com ela porque a mãe dela é que escrevia, então, não, era uma outra coisa. Não era só essa dependência de puxação de saco, não. Naquela semana, se você pegar todos os capítulos já eram 100 e tantos, 80. Ele foi buscar realmente a lembrança, depois você vê que aqui, quando você não sabe, eram 100 e tantos, aí você fecha o olho, porque você sabe que é uma mentira social, é quando você fala assim, eram 150, você não sabe exatamente quanto era, então você fecha o olho, mas é uma mentira social, uma mentira que não implica em problema algum, quando você chuta um número, alguma coisa. 80 e tantos, não sei exatamente o número. Ele até fala assim, eu não sei exatamente o número, é uma mentira social. Aquela semana, o bloco daquela semana, pela primeira vez, tinha havido uma redução bem significativa no meu personagem. Verdade, ele está bem congruente isso daí, e ele ficou muito pé da vida, que você vê, no meu personagem. E olha para baixo, sinestésico, faz até uma boca de insatisfação. Bem significativa. No meu sinestésico. No personagem. E, eu quero pegar isso aqui. Pera aí, vamos botar na velocidade menor aqui, ó. Mais significativa. Bem significativa no meu personagem. Aí, pronto, olha lá, tipo... E ele ficou muito pé da vida por causa disso. Vambora! Pegar aqui, ó, boca de insatisfação, incapacidade, insatisfação, vergonha, pode ser uma dessas três coisas, ok? Vamos seguir! E eu, além de estar ali, porque tinha aquele relacionamento mais chegado, eu queria... Todo mundo meio que se aproximava, né?
Olha que interessante, todo mundo que se aproximava, o olho dele quase fecha. Ele tende a fechar, quer dizer, não era bem assim, não era todo mundo que se aproximava, não. Não, porque todo mundo se aproximava, perguntava. Olha lá, aí você vê que ele vai fechando. Todo mundo se aproximava, então o olho tende a fechar, é uma mentirinha aí. Dani, como é que é? Olha lá, como é que é? Não acontecia isso. É isso, a mãe contou como é que vai ser, como é que não vai. Havia um interesse, ela era filha. Esse mundo que a gente vive, infelizmente, existe essas coisas. E eu queria manter aquele, né, já há algum tempo que eu tentava manter menos contato. Linguinha, repararam? Se quiser voltar, você volta para ver. Eu quis ter menos contato. Não, ele continuou tendo contato, ele continuou tendo um relacionamento. Né, era uma época delicada para mim, minha esposa estava grávida, tinha acabado de ficar grávida, era uma gravidez delicada. Mas naquele momento eu não consegui deixar de querer ficar perto. A mulher ficou grávida, mas eu não consegui deixar de ficar perto dela. De querer conversar, de querer saber que desabafo que era aquele. Agora esse negócio do desabafo. Toda vez que ele fala essa história do desabafo, a linguinha quase bate na tela, né? Dá uma lambida na tela do computador. Porque essa história do desabafo, cara, completamente mentira, cara. Vambora. Eu queria ser um ombro pra conversar, queria... Eu queria ser um ombro amigo. Chora aqui no meu ombro. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E mete a língua pra fora de novo. Ô menininho mentiroso. Vamos lá. Nessa parte. E passamos o dia dessa forma. Até que... Passamos o dia nessa forma. E taca de novo a linguinha. Ô rapazinho, essa parte da história que tá muito estranha. Ela me pediu para que fosse. E tá no sinestésico. E ela me pediu a língua de novo. Não foi ela que pediu, cara. Não foi ela que pediu. Se que a gente saísse dali e fosse conversar em algum lugar. Que ela queria desabafar, enfim. Mas sobre o que ela queria desabafar? Aí o Marcelo Rezende começa a perceber que toda hora ele fica falando do desabafo. Mas, porra, o que você, Percival, quer saber? Qual é o problema do desabafo? Até o Marcelo Rezende começa a perceber essa história que ele fica martelando do desabafo. E pra mim não tem história nenhuma de desabafo. Existia uma conduta deles se encontrarem, e era normal eles se encontrarem para conversar, trocar ideia, ou seja lá o que for. Então não teve esse estopim, eu quero conversar com você sobre um desabafo. Sacaram? A vida particular dela, né? Ela que está relacionado àquela marca que ela tinha no... Que ela tinha. Existe uma coisa. Estou criando monstrinhos. Você quer que uma mentira se torne uma verdade? Associa ela com uma verdade. Sacaram o que eu quis dizer? Quando você quer contar uma história mentirosa, se você contar fatos verdadeiros que você consegue linkar, essa história tende a se tornar verdade. Então existe a história verdadeira e existe essa parte aí, ela quer desabafo, então ele está querendo dar um estopim para que aquilo foi uma fatalidade. Não, ela que me chamou para o desabafo, E aí, para justificar esse encontro secreto no meio do nada, né? Que eles foram se encontrar no meio do nada, lá numa estrada que não passava ninguém lá. Tinha um hematoma no rosto que depois a perícia chegou, todo mundo a dizer que teria sido um soco desferido por você. Sim. E o laudo pericial desmentiu, porque em vez de estar roxo, já estava amarelado. Sacaram? Então pega uma verdade, existia o roxo antes, existia aí alguma coisa, e aí cria uma história em torno disso para que aquilo pareça que é uma linha contínua de verdade. O mentiroso tem essa capacidade, ele permeia a verdade com mentiras, e aí a mentira acaba virando uma verdade. É complicado isso daí, vamos lá. Eu não posso entrar em detalhes aqui. Olha, eu não posso, ele começa a se manipular, entrar em detalhes de vida íntima, exatamente o que ela queria falar comigo, ou o que ela falou.
E aí ele começa a se manipular todo, porque ele tem ciricutico e ele não pode falar, ou não quer falar, né? Até porque o cara já tá julgado, já cumpriu, tá livre, leve e solto, alvará de soltura. Ele nem sei por que ele tá levantando. Eu acho que ele deve ter recebido uma grana aí porque ele tá falando sobre o quê, né? Vambora. Por quê? Ela, por quê? Por que você não pode falar? Porque eu fui Manipula. avisado que o julgamento, que o caso já foi transitado em julgado, eu já cumpri a pena e hoje eu sou cidadão comum, eu não posso Tensiona os olhinhos, já foi julgado e tal, manipulou o rosto. da vida particular. Fui já ameaçado de ser processado. Por quem? Pessoas que Não pode falar. Não querem que Vamos ver o que vai vir depois. vida íntima venha à tona. Pronto, que vinda íntima vem à tona. Ou seja, que ele não conte o que ele sabe sobre essa situação aí que de repente ela contou para ele ou ela participou com ele disso daí. Então, aquele que quiser entender, entenda. E aí você vê que a tensão é muito maior, até das mãos. Olha como muda Íntima isso aqui, ó. vem à tona. Ó, manipula mãos. Aí aqui sim é uma proteção. É muito diferente de você estar ali, saca os dedinhos ali, ó. Tá ali, do que agora. Aí sim, aqui é uma proteção, é um escudo, tipo, cara, eu não posso falar sobre isso. Então, aquele que quiser entender, entenda. E junta as mãos. Eu não tenho condição hoje de enfrentar um processo, Marcelo. Se coça, tipo assim, qualquer um tem condições de enfrentar um processo. Qualquer um. Não importa quem seja você, se você é o Cunha com milhões de dólares ou você é um coitado que roubou um bombom ali na esquina. Todo mundo pode enfrentar um processo. Aqui as pessoas não querem, né? Então ele começa, o corpo fala, não, eu não estou em condições de enfrentar um processo. Eu não tenho, por exemplo, condição financeira. Não tenho condição financeira. Então ele acha que tem um pouquinho de condição financeira. Estrutura familiar, meus pais não vão suportar outro processo. Não vão suportar todo o processo. Embargou, lembrou do papai, da mamãe. Você viu que a entonação de voz mudou. Foi buscar no passado as lembranças, de repente, de papai e mamãe sofrendo, pelo filhinho estar preso, enfim, e muita manipulação. Na verdade, os motivos não são esses, né? Eu não posso sofrer um processo porque eu não tenho dinheiro. Cara, você não precisa ter dinheiro para sofrer um processo. Papai, não quer sofrer um processo porque dói, né? Porque vai pra cadeia, ficar enjaulado, ficar guardado. É por isso, não por esses motivinhos. Eu não tenho dinheiro, papai e mamãe vão sofrer. Não, cara, pelo amor de Deus, não quero mais passar por isso daí, não. E nem dinheiro. Vamos lá. Né, que é o pior. Que é o pior. Não, o pior é você ficar guardado, fio. Não ter dinheiro é fichinha, o pior é ficar guardado. Estopim para o crime teria sido, segundo ele, a vaidade. Tinha tido uma conversa com a minha esposa. E aí ele vai contar o seguinte, vou deixar rolar. Aí, olha que loucura. Ele está falando até agora que foi a Daniela Pérez que chamou ele para conversar. Agora ele vai contar uma história que foi a mulher dele que exigiu que ele conversasse com ela para provar que não era ele que dava em cima dela e sim ela que dava em cima dele. Olha que loucura isso aqui. Eu estava numa situação em que... Então a história, né? Então a metalinguagem vai em cima disso também, da congruência dos fatos, da congruência da história e não só o que o corpo diz, mas o que o mapa mental dele está construindo em relação à história que ele está contando, se existe congruência ou não. Ela Vamos lá. começou a ficar desconfiada, ela passou a ir para a TV. E aí ele põe a língua de novo. Ela começou a ir para a TV. Mentira, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a mulher dele começou a ir para a TV, até porque, cara, para você entrar, principalmente na Globo, cara, você não entra. Se você não tiver dentro do esquema lá, participando de algum programa, eu já fui em várias televisões, e para você entrar, cara, não é, eu cheguei, quero entrar no SBT, quero entrar na Gazeta, quero entrar na Globo. Você tem que preencher fichinha, seu nome tem que estar lá, crachazinho, não é assim, meu marido faz na novela, eu queria entrar. Não é assim. Então ela começou a ir muitas vezes. Mentira. E eu chego e falo, olha, é porque... Eu chego e falo e começa a coçar. Eu precisava ter uma conversa com a Daniela. Eu precisava ter uma conversa com a Daniela. E faz já a carinha do fodão, sabe? É engraçado isso aqui, é meio desdém dele, assim. Precisava ter, porque a mulher não para de pegar no meu pé,
a mulher não para de me querer, e eu preciso cortar isso aí, e aí eu preciso falar com ela para acabar com o negócio, e aí eu vou te levar junto. História muito louca, né? Primeiro o cara não tinha nada com ela. Agora ele está falando que ele precisa ter uma conversa com ela. Aí ele precisa levar a mulher junto, a mulher ver que não tem nada. Meu, loucura total aqui, né? Não existe congruência nenhuma na narrativa dessa história. E falo com ela, eu te levo. Ela me pedia para ir ver. Essa daqui é a ex-mulher dele, que na época, essa que deferiu os golpes de tesoura na Daniela. Conversa. Estava grávida e tal. O argumento que ela teria usado é de que o Raul Gazola era mais bonito que você. E aí? Quem que era mais bonito? Raul Gazola era mais bonito que ele ou ele era mais bonito que Raul Gazola? Hã? Vocês, meninas do Brasil, deixem os seus comentários. Quem que era mais bonito? Raul Gazola ou o nosso amigo Guilherme de Pádua? E aí ele fica todo felizão, dizendo, não, eu era mais bonito, né? Tipo, pô, para, né? Para eu. Ô Marcelo, é claro que eu era mais bonito. Mas, né, ficou incomodado com essa afirmação. Então quer dizer que a sua mulher disse que você era mais feinho do que Raul Gazola? E que eu não, que eu é que estava interessado na Daniela. Então. E se coça? Pois bem, ele quer. O que ele. Então, aqui o corpo dele está dizendo o seguinte: que quem estava interessado nele era ela e não o inverso. Então o corpo dele diz isso. Que na realidade as pessoas estavam dizendo que era ele que queria se aproximar dela, e na realidade o corpo dele está dizendo que o que eu vi não foi isso, o que eu vi foi o contrário. De certa forma, isso mexe com o ego. O né? ego. Na frente do posto de gasolina. Ó, então presta atenção que agora é um detalhe muito, mas muito, acho que é a parte mais interessante dessa entrevista, na minha opinião, porque ele vai contar o que a promotoria disse como foi. Então lembre-se, ele é o assassino confesso. O inconsciente não mente. Você não controla microexpressões, você não controla as pistas não verbais, os oculares e tudo mais. Preste atenção no olhar dele. Eu não vou parar e eu quero que você preste atenção no olhar dele. Para! Oi! Quando passa de 30 minutos uma análise, e essa daqui chegou a quase 1 hora, e vocês não sabem o que tem nessa segunda parte, vocês viram um pedacinho dela. Tem uma coisa muito legal, uma mudança de padrão, uma mudança da forma dele se expressar contando essa história, que é muito do bacaninha. Então, espere alguns dias, porque dá trabalho para fazer. Porra, põe exclusivo aí, dá trabalho para fazer. Então, a segunda parte, daqui a alguns dias, ela vai subir. Então, lembre-se, dê o seu joinha, compartilhe, assine o canal. Comente se você concorda ou se você não concorda do que eu estou falando aqui. Comente, deixe as suas percepções, os novos pedidos para os novos vídeos. E tem uma coisa legal aqui. Se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, esse link aqui não vai funcionar. Se você entrou no canal e esse vídeo já tinha algumas semanas, então clique aqui que diretamente você já vai para o próximo vídeo, para a segunda parte, beleza? Mas se não, espere alguns dias que você não irá se arrepender. Essa segunda parte tá fantástica. Então eu te espero lá na segunda parte. Lembre-se de compartilhar, curtir, vamos lá e comentar. Tchau.